seguir, bora viajar. Oferecimento TAP Air Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH. Lisboa com suas casas de várias cores. Álvaro de Campos, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, usou essa característica da cidade como cenário para um de seus poemas. O colorido da capital portuguesa é de fato marcante e um dos aspectos que a fizeram ser eleita por mais de uma vez uma das cidades mais bonitas do mundo. Também a mais feliz de todas. Mas na prática, será que Lisboa é tudo isso? Não vim falar de fado, nem das mágoas que ele tem. Amor desalinhado não é culpa de ninguém. Não vim falar de fado, mas ele fala por mim. E se há caminho errado, é este por onde eu vim. Lisboa com as suas casas de várias cores. Há força de diferente, isto é monótono. Como há força de sentir, fico só a pensar. Sorrio porque aqui deitado é outra coisa. Há força de monótono é diferente. E há força de ser eu, durmo e esqueço que existo. Fica só, sem mim, que esqueci porque durmo. Lisboa com as suas casas de várias cores. A Lisboa de Álvaro de Campos, com suas casas de várias cores, é um lugar pitoresco. Apesar de ter somente 100 km², é a maior cidade portuguesa, também a mais importante, onde mora um pouco mais de 545 mil pessoas. Dona de um colorido único, a cidade tem uma história milenar cuja importância ultrapassa suas próprias fronteiras. Das ruas da capital, por exemplo, surgiu o fado, patrimônio imaterial da humanidade, segundo a Unesco. O meu fado, meu fado, meu fado, meu fado, meu fado. Já das margens do Tejo, saíram as caravelas que chegariam às Índias e ao Brasil. Não Tejo, não és tu que em mim te vês, sou eu que em ti me vejo. Lisboa à beira-mar cheia de vistas. Ó Lisboa das meigas procissões. Ó Lisboa de irmãs e de fadistas. Ó Lisboa dos líricos pregões. Lisboa com o Tejo das conquistas, mais os ossos prováveis de Camões. Ó Lisboa de mármore, Lisboa, quem nunca te viu, não viu coisa boa. O poema do início do século XX celebra a capital de um dos países da União Europeia que mais receberam visitantes em 2023. Dados oficiais revelam que o bloco movimentou no último ano mais turistas que no período pré-pandemia. O número de dormidas também aumentou, chegando a quase 3 bilhões. Em relação a 2022, o percentual subiu pouco mais de 6 pontos. Je revois la ville en fête et en délire.
suffocant sous le soleil et sous la joie. Entre os países do grupo europeu, Portugal se destacou. Foram 30 milhões de turistas, dos quais grande parte desembarcou em Lisboa. Uma cidade que não se pode questionar. Tem um vigor e uma efervescência equivalentes aos dos anos de glória que antecederam o terremoto de 1755. Se naquele ano Lisboa era uma capital exótica e de pessoas abastadas, hoje ela reflete diferentes traços dos tempos modernos, sem esquecer ou abandonar seu passado. Palacetes, portanto, se misturam a prédios recentes e fachadas espelhadas, contrastam com prédios seculares que evidenciam a história que guardam. Justamente por isso, estão protegidos por lei. De forma a preservar a história e o patrimônio arquitetônico da cidade, as fachadas dos prédios mais antigos não podem ser alteradas. Já o interior está liberado para modificações, mas com um detalhe: qualquer projeto precisa passar por uma avaliação criteriosa das autoridades locais. Por esse motivo, é comum em Lisboa se ver prédios em que somente a fachada está de pé, o restante foi demolido para abrir caminho para edifícios mais modernos. O processo tem, ao longo dos anos, modificado a paisagem da capital, que hoje conta com menos construções seculares que há 30 anos. De acordo com dados do último censo português, Lisboa tinha, em 2021, cerca de 8 mil prédios com mais de 100 anos, um número 50% menor que em 1981. Apesar disso, a cidade ainda lidera o ranking daquelas que têm mais construções seculares, estando seguida do Porto, de Vila Nova de Gaia, Sintra e Serpa. 7 colinas, 7 bairros de Lisboa, 7 poemas de rima. Sejam obras de prédios comerciais ou residenciais ou de melhorias das vias públicas, as construções se espalham por Lisboa. Resultado, gruas e guindastes já praticamente fazem parte da paisagem que ainda ganha sons característicos de uma cidade em constante evolução. Apesar do grande número de intervenções e obras na capital, os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística mostram que nunca se construiu tão pouco na cidade quanto na última década. Segundo o órgão, entre 2011 e 2021, foram somente 821 prédios. Dos pouco mais de 49 mil edifícios clássicos que existem em Lisboa, 43% foram construídos entre 1919 e 1960. Os números ainda revelam que entre 2016 e 2021, o Porto recebeu mais imóveis que Lisboa. Ainda assim, o setor da construção civil se ampliou em 2023 e as previsões para este ano são boas, tendo um crescimento estimado entre 2% e 4%. As obras na capital portuguesa, é verdade, têm aos poucos modificado sua paisagem, mas isso não significa que seja para pior. As autoridades locais seguem de olho naquilo que tem sido feito e Lisboa permanece sendo considerada uma cidade cosmopolita, tendo sido eleita, inclusive, mais de uma vez, uma das mais bonitas do mundo. A última vez foi em 2022. De acordo com um ranking elaborado por uma revista americana, Lisboa perdeu somente para Praga, na República Tcheca, Paris, na França, e Veneza, na Itália, que ficou com o primeiro lugar. A publicação apontou que a capital portuguesa é uma das cidades com melhores cenários do mundo. E foi além. Vistas lindas e inesperadas são descobertas a cada esquina, com as suas ruas pitorescas e coloridas e ainda com seus miradouros no topo de cada colina. E eles não mentiram, sabes, Patriolino?
Lisboa é linda e está mesmo cheia de miradores de onde se têm as vistas mais espetaculares. Porque a verdade pertence à gente portuguesa. Oficialmente, a cidade tem 20 miradouros, incluindo o Castelo de São Jorge e os que estão nos topos da Torre de Belém, do Padrão dos Descobrimentos e da Basílica da Estrela. Dentre todos eles, um se destaca porque oferece uma vista peculiar da Zona das Docas, de Alcântara e ainda da Ponte 25 de Abril. E é justamente na ponte onde está esse miradouro, mais especificamente no Pilar 7, que é um dos 14 que fazem sua sustentação. O pilar é não somente quem recebe a amarração dos cabos que sustentam a ponte, mas também onde está uma experiência que permite que se conheça um pouco mais sobre aquela que no passado foi chamada de Salazar. A visita ao Pilar 7 oferece uma breve viagem ao passado. A história da 25 de Abril, inaugurada ainda durante o Estado Novo, está contada através de imagens e relatos. Homenagens aos trabalhadores responsáveis por construir o monumento, assim como experiências virtuais e sensoriais, também fazem parte do passeio. O ponto alto da atração, entretanto, está mais adiante, a 72 metros acima do nível do rio. O acesso ao miradouro é feito através de pouco mais de 380 degraus ou de um elevador panorâmico. Este transporta até 40 pessoas de uma vez, chegando a uma varanda em vidro que está no mesmo nível do tabuleiro superior da 25 de Abril. Construída na década de 60 com mais de 54 mil quilómetros de cabos de aço, a ponte é cruzada diariamente por carros e comboios. O acesso de pedestres, entretanto, é proibido e, por isso, esse miradouro é a melhor forma de se apreciar a 25 de Abril. Além de ter uma vista singular da ponte, a experiência do Pilar 7 ainda permite que se veja a extensão do Tejo, o Parque Monsanto e algumas das colinas de Lisboa. Inscrições no vidro pontuam onde cada um deles está. A transparência do vidro ainda deixa que se veja o movimento lá embaixo, despertando sensações. Aqueles, entretanto, que preferem miradouros mais convencionais, encontram outras opções espalhadas por Lisboa. Há, por exemplo, os de Santo Amaro e Santo Estevão, há ainda o da Graça, que recebeu recentemente um funicular. Na mesma região, mas mais próximo da Baixa Lisboeta, encontra-se um outro, que é um dos mais populares da cidade. Cidade que se exibe mesmo a partir do São Pedro de Alcântara, fundados em 1864. Tanto o jardim quanto o miradouro oferecem um ambiente agradável para um descanso no meio da tarde e ainda uma vista completa da zona histórica de Lisboa, incluindo a Avenida da Liberdade, o Castelo de São Jorge e, claro, o Rio Tejo. Sempre atrás das asas de alguma gaivota, ele numa onda atira-lhe um beijo e assim namoram Lisboa e o Tejo. Do miradouro, enquanto se aprecia a vista, também se desfruta da sombra das árvores. Alguns aproveitam para pegar sol, outros para ganhar o pão de cada dia. No pátio inferior decorado com bustos, o chafariz ajuda a refrescar. Um mapa pintado em azulejos ainda na década de 50, por sua vez, auxilia os turistas a se orientarem. Este miradouro é mesmo um dos mais espetaculares de Lisboa. A questão é que para chegar ao São Pedro de Alcântara é preciso subir uma ladeira íngreme e extensa. Não é à toa que ainda em 1885
O ascensor da Glória foi instalado, facilitando desde então a vida dos mais idosos e dos turistas também. Como um negro manto, nos meus ombros discreta, a noite se debruça. Diariamente, esses funiculares sobem e descem dezenas de vezes carregados de visitantes. Os que, entretanto, preferem economizar alguns euros, escolhem vias alternativas para se chegar ao Miradouro. Este pode ser acessado através da Avenida da Liberdade, do Bairro Alto e ainda do Príncipe Real. Homenagem a Dom Pedro V, também conhecido como Muito Amado, o Esperançoso, o Santo e o Príncipe Real, o bairro foi eleito em 2018 como o quinto mais cool do mundo. Situado estrategicamente a pouco mais de 1 quilômetro das Amoreiras e do Chiado, o Príncipe Real é o endereço de dezenas de edifícios históricos e palacetes. É nele também onde está a Casa-Museu Amália Rodrigues, que exibe uma coleção de objetos pessoais da fadista, o Museu Nacional de História Natural e da Ciência e o Jardim Botânico, com pouco mais de 4 hectares. Por mais que fuja de mim, com demoras no jardim, sinto a minha solidão. Além do Jardim Botânico, há também o do Príncipe Real, que data do século XVIII, contando hoje com cafés, quiosques e equipamentos recreativos. Não muito distante do jardim, entre o Príncipe Real e o Chiado, está um outro bairro agitado de Lisboa, o Alto. Vai cantar o bairro alto, trovas antigas, saudade louca. É em suas proximidades também que está a Igreja de São Roque, uma das mais bonitas e tradicionais da capital portuguesa. Ela, por sinal, foi uma das poucas estruturas que resistiram ao terremoto de 1755. A Igreja de São Roque começou a ser construída em meados de 1553, sendo a primeira da Companhia de Jesus em Portugal. Por mais de 200 anos, ela foi a mais importante da ordem jesuíta. Sua fachada, tá certo, é simples e não chama lá tanto a atenção. Já do seu interior, não se pode dizer o mesmo. O interior da igreja está ricamente decorado com talhas douradas, azulejos e pinturas de diferentes séculos. Ao todo, a São Roque tem 9 capelas que foram construídas ao longo do tempo e, por isso, exibem estilos variados. A de Nossa Senhora da Doutrina, por exemplo, é de 1612, já a de São João Batista, que é a mais recente, de 1747. Assim como as capelas, o teto da igreja é também uma obra de arte, tendo sido pintado entre 1584 e 1590, resistindo ao tremor de terras de 1755. Não é à toa que ele é um dos poucos quinhentistas que estão preservados. Se a igreja de São Roque sobreviveu ao terremoto, o convento do Carmo, por sua vez, ficou destruído. Este está localizado a somente 300 metros dali, também na zona alta de Lisboa. Zona que se conecta à Baixa através das ruas que cortam o Chiado, por exemplo, e de um elevador, inaugurado em 1905. O elevador de Santa Justa, como é chamado, foi desenvolvido por um aprendiz de Gustave Eiffel. Construído em ferro, obedecendo a padrões góticos, ele funciona diariamente, fazendo o transporte de centenas de pessoas. O que muitas dessas pessoas não sabem é que quando o elevador foi inaugurado, ele era operado com um motor a vapor. Hoje já funciona com energia elétrica, mas mantém a mesma capacidade. Quando sobe, leva até 20 passageiros, mas quando desce, somente 15, o que justifica as longas filas lá embaixo. Essas se concentram nas imediações da Rua Áurea,
que está entre a do Carmo e a Augusta, nas proximidades de um centro comercial, de diferentes lojas e da Praça do Rossio. Decorada com fontes e uma estátua de Pedro IV, a praça também se destaca pela curta distância de uma igreja que, assim como o convento do Carmo, tem sua história marcada por catástrofes. A Igreja de São Domingos é outro monumento lisboeta que fala de tragédia e reconstrução. Sua pedra fundamental foi lançada ainda no século XIII, em 1241. Durante anos, ela foi a maior da capital portuguesa, mas não demoraria a sofrer sua primeira catástrofe. Em 1531, um terremoto de grandes proporções deixou a igreja cenário de casamentos e batizados reais, parcialmente destruída. Sua reconstrução foi finalizada anos depois, mas o destino viria a testar a estrutura mais uma vez. E mal dia 1º de novembro de 1755 tinha terminado e a São Domingos estava novamente em ruínas. Dela só restaram a sacristia e a capela-mor. Como toda a Baixa de Lisboa, a igreja foi reconstruída e seu estilo original com a fachada barroca, preservado ao máximo. Os reis Dom Luís I e Dona Maria Pia, por sinal, confirmaram seus votos de casamento ali, em 1862. O que ninguém sabia era que uma nova tragédia ainda surpreenderia a São Domingos. Na noite de 13 de agosto de 1959, um incêndio iniciou na igreja, rapidamente se espalhando por suas capelas e obras de arte. O responsável pela paróquia conseguiu salvar o Santíssimo Sacramento enquanto as chamas engoliam todo o restante da estrutura. 100 bombeiros trabalharam no combate ao fogo. Ao final de pouco mais de 6 horas, o incêndio estava controlado, deixando 2 homens mortos e todo o interior do templo destruído. Até hoje, as marcas da tragédia são vistas na igreja. Na capela-mor, estátuas, agora com rostos desfigurados, contam uma história de provação. O ferro exposto é uma cicatriz do tempo e das chamas que consumiram a casa de Deus. As colunas confirmam a impiedade da natureza e o rastro do fogo se revela até mesmo no chão rachado. O teto, por sua vez, é novo, tendo sido refeito, mas mantendo suas características originais. Reinaugurada em 1994, a Igreja de São Domingos funciona diariamente, estando aberta à visitação e a centenas de fiéis. Em sua decoração atual estão homenagens a Nossa Senhora da Escada, das Dores e do Rosário. Parte do lenço usado pela irmã Lúcia em uma das aparições de Fátima também está exposta, despertando muito mais que a curiosidade dos visitantes, mas a fé do povo de Deus. Povo que em Lisboa pode escolher entre cerca de 119 igrejas. Somente a zona histórica da capital guarda várias delas, tais como a de São Luís dos Franceses, de São José dos Carpinteiros, de Nossa Senhora do Loreto, da Encarnação, dos Mártires, do Santíssimo Sacramento, de Santa Catarina, Santo Antônio e a própria Sé. Esta é uma das mais importantes da cidade, tendo sido construída no século XII. Também conhecida como Basílica de Santa Maria Maior, ela é outro monumento que foi afetado pelo terremoto de 55. No processo de restauração, que durou vários anos, um pouco do estilo medieval foi devolvido. Seu interior, por sua vez, recebeu detalhes barrocos que se combinam aos estilos românico e neogótico e criam um ambiente austero. Do coro alto, construído somente em 1952, vê-se toda a nave central e ainda os vitrais que homenageiam os 12 apóstolos em torno de Cristo.
Na Capela Mor, a Assunção de Maria está representada, enquanto o batistério ocupa o mesmo lugar desde a fundação da igreja há 800 anos. Foi aí, por sinal, que várias figuras ilustres portuguesas foram batizadas, incluindo Santo Antônio. Nas proximidades da sede Lisboa estão outras atrações turísticas que convivem com um problema típico das grandes capitais: o lixo. Lixo que se acumula principalmente nos finais de semana, tomando ruas e calçadas, não somente da região em torno da Catedral, mas de toda a zona histórica de Lisboa. A cada dia estima-se que 900 toneladas de lixo sejam produzidas em Lisboa, um número que os esforços da Câmara Municipal não têm conseguido dar conta. O aumento dos últimos anos no número de turistas na capital contribui para o acúmulo nas ruas. Não é por acaso que diferentes monumentos, como a Torre de Belém, por exemplo, têm muitas vezes seu cenário modificado. As lixeiras simplesmente não suportam a quantidade de garrafas e copos e estes se espalham pelo chão, chegando à areia. O lixo também chama a atenção, principalmente às segundas-feiras, em alguns trechos da Ribeira da Naus, em que os rastros dos visitantes ficam evidentes. Aí, enquanto o trabalhador tenta sozinho recolher o resultado da falta de educação de turistas e residentes, a gaivota aproveita para se alimentar. Na tentativa de melhorar o sistema de limpeza de Lisboa, uma taxa é cobrada aos turistas. Entre 2016 e 2018, 104 milhões de euros foram arrecadados, mas somente 415 mil investidos na higiene urbana. A maior parte foi usada na renovação do Palácio da Ajuda e na exposição Joias da Coroa no Museu do Tesouro Real. E por falar em museus, Lisboa tem muitos outros. Nas proximidades do Palácio da Ajuda estão o dos combatentes e o dos coches, que exibe carruagens e veículos da realeza. Mais adiante está o de Arte, Arquitetura e Tecnologia, cujo prédio se destaca em meio a construções históricas. Inaugurado em 2016 na zona histórica de Belém, o museu engloba uma termoelétrica de 1908 e um prédio contemporâneo que estão conectados por um jardim ao longo do Tejo. Já mais próximo da Baixa Lisboeta, o Museu Nacional de Arte Antiga é um convite ao passado, atraindo centenas de pessoas todos os dias. A história e a beleza de Lisboa, com cenários pitorescos, atraem visitantes do mundo inteiro. Também os olhares de Hollywood. Não é por acaso que as ruas estreitas da Moraria, da Baixa e da Estrela foram cenários para o filme Agente Stone. Além de bairros tradicionais da capital, o Terreiro do Paço também foi utilizado na produção. Apesar de suas cenas eletrizantes, o filme, que teve um orçamento de 150 milhões de dólares, terminou recebendo somente 30% de aprovação da crítica. O público também não gostou, e os portugueses, por sua vez, se aborreceram com uma gafe no roteiro que confundiu a gastronomia local com a espanhola. Your mission is Lisbon. And if she's not there, eat tapas. Tapas? Tapas são de Espanha, não de Portugal. Good. O filme é somente mais um exemplo da confusão que muitas vezes os americanos fazem entre os países da Península Ibérica. Essa história, entretanto, tende a se alterar porque cada vez mais pessoas dos Estados Unidos estão se mudando para cá. Somente entre 2020 e 2022, o número de pedidos de residência por americanos aumentou 45%. E hoje, eles estão entre as nacionalidades que mais compram imóveis em Portugal. Mas o que tem atraído os americanos para Lisboa?
Diferentes aspectos, tais como a posição geográfica, as políticas de imigração, o custo, mas, sobretudo, a qualidade de vida que está diretamente associada ao sol. Portugal oferece, em média, 3.000 horas de sol por ano. Justamente por isso, muitos americanos consideram Lisboa como a Califórnia da Europa. Tamanha quantidade anual de luz também contribuiu em 2022 para que a capital portuguesa fosse escolhida como a cidade mais feliz do mundo dentre as 40 que foram analisadas. A pesquisa foi feita levando em consideração aspectos como o custo e a expectativa de vida, espaços verdes, quantidade de sol por ano e ainda, claro, a nossa hospitalidade. Se a hospitalidade lisboeta é um fator questionável, a quantidade de espaços verdes que a cidade possui é uma realidade. Um estudo realizado em 2022 indicou que Lisboa tinha, naquele ano, 61 espaços verdes, perdendo somente para Paris, Luxemburgo, Dublin e Cardiff. A capital portuguesa tinha ainda 5% a mais de parques e jardins do que a média mundial. Dentre esses, a grande maioria está preservada. Seus tamanhos, tá certo, variam. E enquanto Eduardo VII de Inglaterra tem vários hectares, o do Torel tem somente poucos metros, sendo uma joia da cidade. Localizado na freguesia de Santo Antônio, nas imediações da Avenida da Liberdade, mas no lado oposto ao miradouro São Pedro de Alcântara, o jardim começou a ser construído em 1886, incluindo um palacete. Na década de 20, a Câmara Municipal adquiriu o terreno e decidiu transformar a propriedade, que antes era privada, em um espaço público. Em 2020, ele passou por obras de requalificação e hoje recebe dezenas de visitantes. Enquanto uns apreciam a vista, outros passeiam com seus cachorros. O chafariz logo na entrada é uma marca do tempo. Já mais adiante no terraço, um ritmo bem brasileiro embala o dia. Até aí, nada demais. A curiosidade é que o Torel guarda, além de uma bela vista de Lisboa, uma das praias urbanas da capital portuguesa. É isso mesmo, esse chafariz aqui é usado durante o verão europeu para refrescar turistas e residentes. Por 3 vezes entre 2014 e 2017, o espaço foi transformado em uma praia artificial e vários metros cúbicos de areia foram colocados no local, assim como sombrinhas coloridas. A iniciativa deu certo e somente no primeiro ano, a Praia do Torel recebeu mais de 80 mil pessoas. Entre turistas e alfacinhas como eu. Alfacinhas é como os lisboetas são chamados entre si, assim como os nascidos no Porto são conhecidos como tripeiros. O motivo? Como tudo por aqui, as explicações estão no passado. O apelido aos portuenses surgiu ainda no século XV, tendo origem no apoio que o povo ofereceu ao infante Dom Henrique na conquista de Ceuta, no norte da África. Em 1415, quando se deu a investida, os habitantes do Porto optaram por doar toda a carne que tinha na cidade para aqueles que atuariam na missão. Aos locais restaram somente tripas, ficando, portanto, conhecidos como tripeiros. A origem da alcunha para os lisboetas, por sua vez, é menos precisa. Ela surgiu a partir da abundância de alface na região de Lisboa, há séculos atrás, ou mesmo a partir do cultivo de hortaliças nos nossos terraços. A realidade é que ninguém sabe ao certo. A origem do apelido é incerta, mas a verdade é que ainda hoje
ele é usado para se referir àqueles que nascem em Lisboa, assim como outros termos, digamos, mais técnicos, tais como lisboninos, oliciponenses e ulicibonenses. Difícil, né? Como um todo, o vocabulário português apresenta diferenças em relação ao brasileiro, confundindo muitas pessoas. Ônibus, por exemplo, é chamado de autocarro. Trem é comboio para nós, presente é oferta, giro é bonito e rapariga, podem dizer, não ofende. Em geral, a realidade é que portugueses e brasileiros se entendem e que há muito em comum entre ambos povos. Afinal de contas, o Brasil foi colónia de Portugal por mais de 300 anos. E se foi pelos portugueses que o Brasil foi colonizado, foi também através deles que se tornou independente. Foi Dom Pedro I que, em 7 de setembro de 1822, proclamou a independência do país. Cerca de 9 anos depois, ele viria a abdicar do trono, retornando a Portugal, onde travaria uma guerra civil com o próprio irmão. A vida de Pedro de Alcântara não foi longa, mas foi marcada por questões curiosas. Historiadores afirmam que ele era hiperativo, sofria de epilepsia e tinha diferentes amantes. Filhos, ele teria tido entre 18 e 36. Esposas, somente 2. Toda essa história começa aqui. Pedro, o primeiro imperador brasileiro, nasceu em 12 de outubro de 1798, em um dos quartos desse palácio. A construção do Palácio de Queluz inicia por volta de 1654. Nessa época, os planos giravam em torno de uma casa de campo. Anos depois, Pedro III, que havia herdado o local, manda ampliar o chamado Paço Velho. É somente em 1760, em celebração ao seu casamento com a sobrinha, Dona Maria I, que obras maiores são iniciadas. Possuidor de uma poderosa fortuna e hábitos requintados, o rei contrata o francês Jean-Baptiste Robignon. A ideia era transformar o local em um suntuoso palácio para a família real, com diferentes cômodos e salas. O objetivo foi alcançado, e hoje o luxo e o requinte se espalham em cada um dos cerca de 70 espaços visitáveis do palácio. Na Sala do Trono, que data de 1770, os detalhes chamam a atenção. As paredes em espelho e as pinturas no teto têm séculos de história. Aí, reuniam-se a realeza e os nobres para diferentes funções. A Sala da Música, por sua vez, é um dos ambientes que permanecem inalterados desde 1761, tendo um teto côncavo que ajuda na acústica. Como um todo, o palácio que um dia abrigou Pedro III e sua esposa foi também o endereço de Dom João VI, filho do casal. Com o terremoto de 1755 em Lisboa, a realeza, assustada com a possibilidade de uma nova tragédia, deixa o Terreiro do Paço e se muda para a chamada Real Barraca da Ajuda, a 6 quilômetros. Um incêndio, entretanto, em 1794, aterroriza Dona Maria I, que então decide se mudar para Queluz, fazendo do palácio sua residência oficial. Exatamente por isso, pinturas da rainha e de seus familiares são vistas em diferentes salões, assim como alguns de seus pertences pessoais. Maria I, conhecida pelos brasileiros como a Louca, mas a Piedosa pelos portugueses, não ganhou esse apelido à toa. Foram os diversos sofrimentos por que passou em vida, incluindo a perda de 2 filhos e do marido, que fizeram a rainha adoecer. Disse que, mesmo em público, ela costumava gemer e até gritar. Sua condição foi a responsável por fazer com que João VI assumisse o reino. Dom João VI e a esposa, Carlota Joaquina, viveram em Queluz até a fuga para o Brasil, motivados
pelas invasões de Napoleão Bonaparte a Portugal. Fuga que para muitos portugueses é vista como um movimento estratégico. Afinal, sem reis no país, Napoleão não podia usurpar o trono. Quando as tropas de Napoleão, comandadas pelo general Junot, chegaram a Lisboa, Dom João VI e sua família já tinham partido. Como nós costumamos dizer, os franceses ficam a ver navios. Nessa época, o próprio Junot visitou o Palácio de Queluz, alimentando a ideia de ali instalar o imperador. Os planos, entretanto, não se concretizaram e em 1821, Dom João VI voltou a Portugal. 10 anos depois, Pedro I também retornou, dando início a uma disputa com o próprio irmão pelo trono português. Dom Miguel morou aqui no palácio durante todo o período de batalha contra o irmão. Um era a favor da monarquia absolutista, o outro de ideias liberais e um sistema constitucional. Em 1832, Pedro chega a Portugal pelo norte e, acompanhado de 7.500 homens, conquista o porto. Durante um ano, a cidade permaneceu cercada pelas tropas de Dom Pedro, impedindo a tomada pelos soldados de Dom Miguel, que em maio de 1834 aceitou a derrota, exilando-se posteriormente na Alemanha. Os anos de guerra civil, somados às invasões francesas, deixaram Portugal em dificuldades. As batalhas foram desgastantes tanto para o país quanto para a família real. Com 36 anos, Pedro sabia que o fim se aproximava. Ele então abdica do trono. É a filha Maria II quem assume o reino. Em setembro daquele mesmo ano, Pedro IV morre neste quarto, o chamado Dom Quixote, o mesmo onde 3 décadas atrás tinha nascido. Ainda hoje, o Dom Quixote revela um ar sombrio, também uma arquitetura diferenciada. A disposição das colunas cria a ilusão de que ele é circular. Também no palácio, encontra-se parte da mobília que era usada por Carlota Joaquina, mãe de Pedro I. Na mesa de jantar, por exemplo, a louça exibe seu monograma. Já em expositores, está um conjunto de 123 peças de porcelana que chegou a ir para o Brasil junto com os monarcas e voltar com eles para Portugal. Além de objetos que pertenceram à realeza portuguesa, o Palácio de Queluz ainda guarda outros capítulos da história, esses mais felizes. Nos salões da residência, por exemplo, muitas festas foram realizadas. Na sala dos embaixadores, Dom João presidia diferentes audiências. Os tronos aí colocados eram usados pelos reis e seus herdeiros. No teto, figuras angélicas contrastam com o piso preto e branco. Vasos de porcelana chinesa completam a decoração, que varia cômodo a cômodo. Em comum, todos eles possuem janelões, com vistas para os jardins. Um dos acessos aos jardins do palácio é feito através dessa escadaria. Ela conecta esse pavilhão, onde estão os quartos de muitos monarcas, ao exterior da construção e seus jardins de aparato, que também foram projetados pelo francês Jean-Baptiste Robignon. Adornado com belas estátuas e estendendo-se por 18 hectares, os Jardins de Queluz realçam a beleza da construção que combina os estilos barroco, rococó e neoclássico. Os jardins estão divididos em 2 categorias, de aparato e superiores. Estes, por sua vez, são compostos pelo de malta e o pêncil, que está decorado com canteiros geométricos e uma fonte em homenagem a Netuno. O palácio ainda conta em seus espaços verdes, com um jardim botânico construído entre 1769 e 1780, também
com o Lago das Medalhas, uma cascata em pedra esculpida à mão e ainda um canal por onde a realeza costumava passear de gôndola. O Canal dos Azulejos tem 115 metros de extensão. Nessa região, os músicos da corte costumavam se reunir para tocar para a rainha Dona Maria I, enquanto esta se refrescava. Hoje, passeios já não são mais feitos pelo canal, mas planos para que esses sejam retomados estão sendo estudados. Enquanto isso, o palácio vai sendo aos poucos restaurado. Em 2018, por sinal, o monumento recebeu um prêmio da União Europeia que reconheceu os esforços de preservação do patrimônio cultural. O palácio também é reconhecido pelo público, que faz dele um dos mais visitados de Portugal e um dos preferidos da região metropolitana de Lisboa. Situado em Queluz, a somente 15 quilômetros da capital, o palácio faz parte do município de Sintra, atraindo centenas de turistas todos os dias que vão em busca do monumento real. Aqueles, porém, que preferem um programa menos histórico encontram em Lisboa mesmo outras opções, não obrigatoriamente na Zona Antiga, mas no Parque das Nações, um dos bairros mais recentes da cidade. Localizado na margem do Tejo, mas na ponta oposta à Torre de Belém, o Parque das Nações está a pouco mais de 8 quilômetros da zona histórica de Lisboa e a 16 de Queluz. É no bairro que começou a ganhar contornos na década de 90, onde está o Oceanário de Lisboa, que já foi escolhido por 3 vezes como o melhor do mundo. Também no Oceanário que está o maior aquário de natureza já construído, com 40 metros de comprimento. Enquanto apresenta florestas tropicais submersas, representadas por 46 espécies de plantas e cerca de 10 mil peixes, o aquário oferece ao visitante uma experiência sensorial. O movimento das plantas se assemelha a um balé em que diferentes criaturas atuam como protagonistas. Mais adiante, animais de maior porte convivem em harmonia. Répteis, aves e mamíferos também têm o oceanário como endereço. Inaugurado em 1998, o Oceanário já foi visitado ao longo de sua história por mais de 23 milhões de pessoas, tendo sido o ano de 2023 o melhor de todos, quando mais de 1 milhão de entradas foi registrado. Assim como o espaço onde está o Oceanário, todo o Parque das Nações era até a década de 90 uma zona industrial. Foi em 1998, com a realização da Expo, uma feira que celebrou os 500 anos dos descobrimentos portugueses, que a área começou a se transformar. Hoje, o Parque das Nações conta também com um pavilhão do conhecimento, que é um museu interativo de ciências, um teleférico que faz uma viagem de 1.200 metros sobre o Tejo, e a Estação do Oriente, de onde saem ônibus, metrôs e trens. A estrutura que abriga a estação é uma das mais emblemáticas de Portugal. Foi ela a responsável por fazer com que a do Oriente fosse eleita por uma revista espanhola como uma das 45 mais bonitas do mundo. Em frente à estação, um centro comercial com um estilo contemporâneo se destaca. Não muito distante estão um cassino, diferentes restaurantes de rua e uma arena de espetáculos.
é ainda no Parque das Nações, onde está a famosa Ponte Vasco da Gama, que com um pouco mais de 12 quilômetros de extensão, é a mais longa da União Europeia, sendo também a segunda maior de todo o continente. Assim como o restante do bairro, ela foi inaugurada em 1998, sendo uma alternativa a 25 de abril, que está mais próxima à Foz do Tejo e que em horários de pico fica completamente parada. A ponte é ainda um complemento à paisagem do Parque das Nações, onde moram hoje, segundo dados oficiais, pouco mais de 23 mil pessoas. Quem escolhe o bairro como endereço está em busca de prédios mais novos e modernos e também das comodidades de um lugar planejado que continua a crescer. É no Parque das Nações, por sinal, onde foi construído o edifício mais alto da capital portuguesa. Com seus 145 metros de altura, a Torre Vasco da Gama fica à frente, por exemplo, da de Monsanto, das de São Rafael e São Gabriel, de alguns hotéis da cidade, ainda da Torre das Amoreiras. Se a Vasco da Gama, quando comparada a concorrentes lisboetas, é a mais alta de todas, ela perde o título diante de outras torres internacionais, como a de televisão em Berlim e a CN em Toronto. A altura da Vasco da Gama, Patriolino, atenção, é justificada devido à sua proximidade com o aeroporto Humberto Delgado, que está dentro de Lisboa. Inaugurado ainda na década de 40, o aeroporto é o principal do país, tendo movimentado somente em 2023 mais de 33 milhões de pessoas. O número representa quase 50% do total registrado em todos os aeroportos portugueses. Se, por um lado, o fluxo de passageiros e aviões no Humberto Delgado ajuda a economia local, sua localização é, por outro, um problema, fazendo de Lisboa a segunda capital europeia com mais habitantes expostos a ruídos aeronáuticos. Há vários anos, o governo estuda uma solução e, no último mês de maio, o primeiro-ministro português anunciou que as obras de um novo aeroporto sairão do papel. Este será chamado de Luís de Camões e custará 9 bilhões de euros aos cofres públicos. O empreendimento estará localizado em Alcochete, a 40 quilômetros de Lisboa, devendo estar pronto em 2034. Devido à distância, a ideia é construir também uma outra ponte sobre o Tejo que, juntamente com a Vasco da Gama e a 25 de abril, ajudará no fluxo. Estimativas oficiais dão conta de que até 2050, o tráfego anual de passageiros no novo aeroporto supere os 100 milhões. Até a inauguração do Luís de Camões, o Humberto Delgado continuará em operação, assim como a Torre Vasco da Gama, que às margens do Tejo vigia o Parque das Nações. Erguida, assim como o restante do bairro, por ocasião da Expo, a torre abriga hoje um hotel de luxo, tendo no topo um bar panorâmico que oferece uma vista privilegiada da cidade. Perto da torre, a somente 1.200 metros, está o Parque Tejo, onde antes havia um aterro sanitário. Foi nesse espaço que, em 2023, o encerramento da Jornada Mundial da Juventude foi realizado. Mais de 1 milhão de pessoas se reuniu no local para saudar o Papa Francisco e rezar pela paz mundial. Ao todo, o evento durou uma semana, tendo iniciado no Eduardo VII. A cerimônia de abertura contou com a presença de 500 mil pessoas que enfrentaram o calor do verão português.
Jovens das mais variadas idades se espalharam nos gramados e calçadas do parque para rezar. Ao longo de uma semana, a JMJ encheu Lisboa com jovens entusiasmados que transformaram a paisagem da capital portuguesa. Nas ruas, o clima era de Copa do Mundo, mas a torcida era pelo mesmo time. A oração foi a língua que fez mais de 150 nacionalidades conviverem e se entenderem. A Jornada Mundial da Juventude de 2023 foi um sucesso. Foi ainda um marco para a Igreja Católica e para Portugal. Para Portugal como um todo, porque a jornada também passou por outras cidades, tais como Cascais e Fátima. Aqui no santuário, que é um dos mais importantes e representativos do mundo, o Papa Francisco saudou uma multidão e rezou um terço. Cumpriu assim o pedido daquela que escolheu o país para uma sequência de 6 aparições. Mãe, adeus, adeus, Maria. Guarda bem no teu sentido, que aqui te faço uma jura, que eu te levo à sacristia. Ou foi Deus que foi servido, dar-me no mar sepultura. Bora viajar? Você assistiu Bora Viajar. Oferecimento Tapier Portugal, a companhia que mais voa entre o Brasil e a Europa. MBA é na FGV e MBA da FGV é na MRH.